Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar fundo na edição do dia 6 de outubro de 2025 do jornal Tribuna do Sertão, lá de Alagoas. Tem bastante coisa aqui, olha. Política local, umas questões sociais bem importantes, desenvolvimento regional e até umas reflexões sobre tecnologia, sabe? Exato. A nossa ideia aqui é justamente essa. Pegar essas matérias, ver o que tem de mais relevante, tentar conectar as coisas e, bom, dar um panorama do que está rolando no Agreste e no Sertão de Alagoas. O foco vai ser mais em Palmeira dos Índios, Arapiraca, mas olhando também o quadro geral, né? Pelo que eu já dei uma olhada, tem umas movimentações políticas importantes pensando lá em 2026. A questão da terra indígena Chucurucariri, que é sempre delicada, né? Umas inaugurações grandes. E também, olha, preocupação com crime virtual, alerta de saúde, bastante coisa. Um retrato bem interessante da região. Então, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira matéria que chama atenção é uma mudança aí nos planos políticos lá em Palmeira dos Índios. Envolve o ex-prefeito Júlio César. Que história é essa? Sim, essa tá lá na página 3, é uma das manchetes. Olha, segundo o jornal, o Júlio César, ele vinha se organizando para ser candidato a deputado estadual pelo MDB, só que aí parece que o governador, Paulo Dantas, chamou ele para uma outra conversa, uma outra missão. Outra missão. É disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026. E não só isso, mudando de partido também. Ele iria para o PSD, o Partido Social Democrático. Uma convocação direta do governador. Isso tem cara de articulação lá de cima, né? Com um peso grande. A matéria até fala que ele se via como um soldado do MDB. Essa mudança para o PSD, para uma disputa federal, parece um movimento bem calculado. Qual seria a leitura por trás disso? Olha, o que parece se desenhar é uma estratégia, assim, com várias pontas do grupo do governador. O objetivo mais óbvio, claro, é fortalecer a representação deles lá em Brasília, né? Ganhar mais força no cenário nacional. Certo. Para o Júlio César, bom, isso significa adiar o plano da Assembleia Legislativa e, refazer toda a rota. A fonte do jornal até menciona que ele calculava precisar de uns 30 mil votos para estadual. Para federal, bom, a meta é bem mais alta. E o que essa mudança para uma disputa federal significa na prática para a campanha dele? É um tabuleiro diferente, imagino. Totalmente diferente. Por um lado, né, a Câmara Federal tem menos concorrentes diretos por vaga do que a Assembleia. Isso pode, talvez, dar mais espaço para ele costurar alianças regionais, de forma mais ampla, sabe? Menos focado só no município. Entendi. Menos gente no páreo direto. Isso. Mas, por outro lado, como você falou, a necessidade de voto é muito maior. Precisa ter capilaridade no estado todo. A reportagem também sugere que essa manobra pode ter um outro lado. Ajudar a ajeitar as coisas dentro do próprio MDB de Alagoas, sabe? Abrir espaço para outras lideranças na disputa estadual. Uma forma de gerenciar o grupo político. Exato. E não dá para ignorar a projeção que isso dá para o Júlio César no estado inteiro. O que, pensando lá na frente, poderia até fortalecer ele para uma possível volta à prefeitura de Palmeira em 2028. É um cálculo de longo prazo, né? Faz sentido essa leitura mais estratégica. Mas, voltando para a Palmeira dos Índios, que é a base principal dele, essa candidatura federal não parece um caminho fácil por lá. A reportagem fala de uma concorrência bem forte. E que concorrência? O jornal fez um bom mapa da situação. Ele vai ter que disputar voto no próprio quintal com gente muito forte. A deputada Musabelli, por exemplo, do Republicanos, deve apoiar o Nivaldo Albuquerque. Alfredo Gaspar, que tem uma atuação forte ali no Agreste, também tem base na cidade. Nossa. E tem mais. O Max Beltrão, que já foi aliado do Júlio, é outro nome que com certeza vai buscar voto ali. E ainda tem o deputado federal Paulão, do PT, que tem um apoio declarado da vice-prefeita Sheila Duarte, que é uma figura com muita entrada nos movimentos sociais locais. Caramba! Com tanto nome forte buscando o mesmo eleitorado, isso não corre o risco de dividir demais os votos ali na cidade? E talvez até facilitar para candidatos de fora levarem a melhor nessa divisão. Esse é o ponto, esse era exatamente o trafio para o Júlio César. Essa pulverização de votos no reduto principal dele é, assim, um fator
crítico. Ele vai precisar de uma estratégia muito bem feita, não só para segurar a base dele, mas para buscar voto em outras regiões e compensar essa briga mais acirrada em casa. Vai ser interessante ver como ele vai construir essas novas pontes regionais agora pensando em Brasília. Com certeza. Bom, saindo um pouco dessa arena política e entrando numa questão social, histórica, muito profunda, também lá em Palmeira dos Índios, a terra indígena Chucuru-Cariri. O jornal traz novidades importantes sobre as indenizações para os produtores rurais que estão na área, não é isso? Sim, essa é a manchete de capa e está bem detalhada na página 3 também. E a notícia traz uma informação que, olha, chama bastante atenção. Veio de uma entrevista do líder indígena Tanaí Cariri para uma rádio local. Ele diz que o presidente Lula e o governador Paulo Dantas já estavam discutindo um plano de reassentamento e o ponto-chave de indenização para os produtores rurais afetados. Isso antes mesmo da homologação final da terra. Espera aí. A negociação sobre indenizar começou antes do ato final de reconhecer a terra? Isso é bem diferente do usual, né? Sugere uma tentativa, sei lá, de antecipar o problema, de tentar diminuir o conflito que sempre marca esses processos? Exatamente. Essa informação dá uma outra perspectiva. O Tanaí Cariri contou que teve conversas informais com o presidente Lula e nessas conversas teria ficado claro que a homologação, que é o reconhecimento oficial final dos limites da terra indígena pelo governo federal, ia acontecer de qualquer jeito. Era uma decisão tomada. Ah, entendi. A homologação era certa. Isso, mas que existia um esforço junto com o governo do estado e as lideranças locais para achar uma saída para os ocupantes não indígenas, planejando o reassentamento e as compensações financeiras. É bom lembrar que a terra Chucuru-Cariri era a última de um grupo de 14 áreas que o Lula tinha prometido finalizar a demarcação, né? E essa negociação prévia, ela deu resultado? Tem alguma previsão mais concreta para as indenizações saírem? Porque essa costuma ser a parte que mais emperra, a mais tensa. Olha, segundo o Tanaí Cariri, o processo agora não tem mais volta. Ele falou especificamente que um grupo de 35 agricultores deve ser indenizado ainda em dezembro. Se isso acontecer mesmo, vai ser um passo muito importante para destravar essa questão lá na região. Nossa, seria um avanço significativo. E a matéria do jornal faz também um resgate histórico interessante. Lembra que Palmeira dos Índios nasceu ali em território dos povos Chucuru e Cariri e mostra como o município virou um polo regional, mas sem esconder os desafios que continuam, né? Desigualdade social, os conflitos no campo, que essa demarcação tenta de alguma forma resolver. É uma situação bem complexa mesmo, com raízes fundas na história. E parece que estão tentando lidar com isso, buscando um equilíbrio entre direitos e os impactos sociais. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar de desenvolvimento regional, infraestrutura. Arapiraca, que é outro polo importante do Agreste, ganhou um equipamento novo, né? Sim, a Página 5 é toda sobre isso. Foi inaugurado lá o Centro de Convenções Fábio Henrique. Uma obra grande, viu? Fica às margens do Lago da Perucaba. São 4.000 metros quadrados de área construída, um auditório principal para 1.200 pessoas, outros menores, tudo climatizado, área para exposição, foyer e até um deck com vista para o lago. Uma estrutura pensada para colocar Arapiraca de vez no mapa do turismo de eventos. Um investimento pesado, pelo que a matéria mostra. De onde veio esse dinheiro? O jornal diz que foram 9,5 milhões de verba federal que vieram por emenda do deputado Daniel Barbosa e mais 3 milhões que o senador Renan Calheiros articulou. Na inauguração, o prefeito Luciano Barbosa falou que era um marco histórico para a cidade, um sonho antigo que se realizou com o esforço de muita gente. E o legal é que o centro já começou a funcionar. Logo depois de inaugurar, já teve o segundo Conecta Contábil, Ascontal. Mostra que tem demanda, né? Sim, já estreou com o evento. E parece que a aposta nessa área do Lago da Perucaba continua. Tem mais planos. Tem sim. A reportagem diz que já está em licitação a construção de um teatro municipal, bem ali do lado do centro de convenções, capacidade parecida para mais 1.200 pessoas. E, além disso, o centro de convenções também vai ser usado para apoiar eventos das escolas municipais. É claramente uma estratégia para fortalecer Arapiraca como um polo cultural e de negócios ali na região. Interessante. E essa onda de obras de infraestrutura
Não ficou só em Arapiraca, né? O jornal também falou de Estrela de Alagoas. Falou sim. Na página 7, cobriu a entrega de obras do programa Pró-Estrada do governo do estado lá em Estrela de Alagoas. O investimento foi de 1,3 milhão, usaram para pavimentar com asfalto e fazer drenagem em uns 4 quilômetros de ruas na cidade. A entrega foi até simbólica, porque coincidiu com o aniversário de 33 anos de emancipação do município. Ah, que legal coincidência. Pois é, e a prefeitura de lá aproveitou para anunciar um pacote de obras deles também. Pavimentação em povoado, construção de creche, centro de saúde e entregaram equipamentos, tipo uma retroescavadeira, uma ambulância. Mostra uma sintonia ali entre o estado e o município. Então a gente vê esse foco em melhorar a infraestrutura urbana. E no lado da produção, teve algum destaque nessa edição? Teve sim, o agronegócio marcou presença. Aconteceu lá em São Miguel dos Campos, a segunda edição do Cana Show Inovação. O evento, como está na página 6, juntou quase 1.000 pessoas, produtores, técnicos, empresários do setor de cana-de-açúcar. O foco era mostrar novidades em genética da cana, maquinário agrícola. Mostra que mesmo um setor tradicional como esse está sempre buscando inovar, buscando tecnologia para produzir mais. Reforça o peso econômico da cana para Alagoas, né? Sem dúvida. Ok, então a gente tem um cenário de articulação política, avanços em questões de terra, investimento em obra, em produção, mas o desenvolvimento de uma região não é só isso, né? O jornal também trouxe à tona uns desafios sociais que batem no dia a dia das pessoas, como essa preocupação crescente com crimes virtuais no interior. Esse é um ponto importante mesmo, tá na página 4. E o foco, de novo, é Palmeira dos Índios. A matéria descreve uma situação que, infelizmente, a gente vê cada vez mais, né? O uso de perfis anônimos em rede social para espalhar difamação, calúnia, as tais fake news. E os alvos são tanto gente pública quanto cidadão comum. E como é que as autoridades estão lidando com isso? Porque o anonimato na internet sempre parece ser uma barreira enorme. É um desafio, com certeza. Mas a reportagem mostra que não é impossível de superar, não. As vítimas foram lá, registraram a ocorrência, entraram na justiça e as investigações da polícia avançaram. Segundo as fontes que o jornal ouviu, os responsáveis por trás de alguns desses perfis falsos já foram identificados. Mesmo com anonimato. Sim. Isso envolveu rastreamento tecnológico e, em alguns casos, a justiça autorizou quebrar o sigilo digital. A expectativa das autoridades, claro, é que as punições sirvam de exemplo, né? Para tentar frear esse tipo de coisa. O que me chama a atenção nisso é como essa dinâmica da praça pública digital, ainda mais em cidade menor onde todo mundo meio que se conhece, pode aumentar muito o estrago desse tipo de crime. A velocidade que uma fofoca, uma mentira circula pode acabar com a reputação de alguém, com a confiança na comunidade. Exatamente. A matéria fala justamente disso. O clima de desconfiança, de constrangimento que isso cria, e vai além do pessoal, né? Pode envenenar o debate público, a democracia, principalmente quando atacam figuras políticas, lideranças comunitárias. É a cara local de um problema que é global, mas com consequências muito sentidas ali, no dia a dia. E ainda nessa linha de preocupações que afetam direto a população, o jornal trouxe um alerta bem grave de saúde pública de uma cidade vizinha à Palmeira. Sim, é um caso muito preocupante, noticiado na página 6. Um homem de 33 anos, morador de Lagoa do Ouro, que é uma cidade de Pernambuco, mas faz divisa ali com Alagoas, está internado em estado gravíssimo. A suspeita é de intoxicação por metanol. Metanol? É. A suspeita principal é que ele tenha consumido cunhaque, que poderia estar adulterado, sabe? Ele teve que ser transferido para um hospital de referência, lá em Caruaru, em Pernambuco. Está entubado na UTI, fazendo hemodiálise. É um alerta trágico, né? Sobre o perigo de consumir bebida alcoólica sem saber a procedência ou feita de forma clandestina. É um risco real na região. Nossa, um alerta muito sério mesmo. Saindo um pouco dessas notícias mais factuais, do dia a dia, eu notei que o jornal também deu espaço para umas reflexões mais amplas que ligam um local com os debates mais globais. Vi uma coluna que falava das ideias do historiador Yuval Harari sobre inteligência artificial. Sim, está na página 4. É uma coluna do Arnaldo Nisquier, que é da Academia Brasileira de Letras.
ele está repercutindo uma preocupação do Harari sobre a capacidade crescente da inteligência artificial de dominar a linguagem. O Harari chama a linguagem de a arma dos profetas e poetas, né? Aquela ferramenta fundamental com que a gente constrói nossa realidade, nossos mitos, nossas sociedades. E qual seria o perigo que o Harari vê nesse domínio da linguagem pela IA? O ponto principal da preocupação do Harari, que a coluna destaca, é que a IA possa usar essa habilidade com a linguagem para criar narrativas super persuasivas, muito bem amarradas, mas que podem ser, no fundo, enganosas ou manipuladoras, moldando o que a gente acredita, nossas decisões, de um jeito que a gente nunca viu antes. O Nisker até cita uma frase forte do Harari. Qual? Que, enquanto filósofos como Platão já alertavam para o perigo da gente viver preso em ilusões criadas por nós mesmos, agora o risco seria ficarmos presos nos sonhos de uma inteligência alienígena. Uau! Isso leva a discussão sobre IA para um nível quase filosófico, né? Sobre o poder da narrativa, o futuro de como a gente percebe a realidade. É interessante ver esse tipo de debate chegando num jornal regional. Sem dúvida. Mostra como essas grandes questões da tecnologia, da filosofia, não ficam só nos centros acadêmicos globais. Elas chegam e preocupam as pessoas localmente também. E o jornal trouxe outras colunas com visões críticas sobre a realidade brasileira e alagoana, né? Trouxe sim. Vale a pena mencionar rapidinho. Lá na página 9, a coluna Resumo Político do Pedro Oliveira critica forte o aumento que estão propondo para o fundo eleitoral. Chama de imoral e deixa uma reflexão sobre poder e justiça. Quando a lei não alcança os poderosos, a democracia está em perigo. Uma crítica direta. E na página 10, o Ivon Barros, na coluna dele, elogia a TV Gazeta pelos 50 anos. Chama de escola de talentos na comunicação de Alagoas. Mas, na mesma coluna, ele critica a gestão de serviços públicos em Arapiraca. Diz que saúde, educação, assistência social estão com índices negativos que, para ele, mostram descaso da gestão. São contrapontos, opiniões que ajudam a formar o quadro, né? Com certeza, enriquecem a visão. Então, fechando essa nossa análise da Tribuna do Sertão, que retrato a gente tem de Alagoas, principalmente do Agreste Sertão? A gente vê um cenário de muita articulação política já pensando em 2026, ao mesmo tempo que se tenta resolver conflitos históricos como essa questão da terra Chucuru-Caregui, a gente vê investimento em infraestrutura tentando dar um gás no desenvolvimento de cidades como Arapiraca, Estrela de Alagoas. Mas, ao mesmo tempo, desafios sociais bem presentes, bem atuais, como a criminalidade, achando o caminho no mundo digital e batendo na vida das comunidades. E alertas críticos de saúde pública, como esse caso do metanol. E assim, costurando tudo isso, aparecem reflexões sobre ética na política, sobre o papel da mídia local e até esses dilemas existenciais que a inteligência artificial traz, mostrando como o debate global ecoa e tem relevância no contexto da região. Fica muito clara essa conexão o tempo todo, né? O local, o estadual, o federal, até o global. Uma decisão lá em Brasília muda a carreira de um ex-prefeito em Palmeira. A construção de um centro de convenções em Arapiraca é uma aposta para conectar a cidade com circuitos maiores de evento, de economia. E problemas como desinformação online ou risco de produto adulterado, mesmo tendo cara local, refletem tendências, fragilidades que são mais amplas. E isso talvez nos leve a uma provocação final, né? Para quem acompanha essa realidade tão cheia de camadas, seja em Alagoas ou em qualquer outra região com essas dinâmicas parecidas, pensando nessa teia complexa de negociação política lá em cima, nos desafios sociais que nascem do dia a dia local e nessas ondas globais de tecnologia e informação que a gente viu refletidas no jornal, como é que uma comunidade consegue de verdade navegar nisso tudo ao mesmo tempo, buscando manter sua identidade e ainda assim construir um caminho de prosperidade e de bem-estar para o seu povo? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. E com ela, a gente encerra essa nossa análise aprofundada da Tribuna do Sertão de hoje. Agora no ar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.